No vasto céu, onde o vento assobia através das nuvens, existem guerreiros de elite que não apenas dominam o céu, mas também são caçadores da vida selvagem. Possuindo asas poderosas, eles não apenas planam, mas também caçam. Essas aves não conhecem medo nem recuam. Eles nasceram para caçar e vencer. Assassinos no céu. A floresta tropical do Sudeste Asiático, com suas densas camadas de folhas entrelaçadas, onde a luz solar tem dificuldade para penetrar cada camada de árvores antes de atingir o solo. O ar estava sempre úmido, enevoado e cheio de sons, os chamados dos gibões, o cheirear das cigarras, os sons dos insetos, e às vezes, o som do vento vindo de cima. É o canto do falcão cinza. Em um ecossistema labiríntico onde cada galho pode ser um local de emboscada, o falcão escolhe agilidade em vez de força. Ele escolhe a precisão e a capacidade de se dissolver na escuridão. O falcão cinzento, uma ave de rapina inteligente e ágil, é um caçador habilidoso no dossel médio das florestas. Ao contrário das espécies que vivem em áreas abertas ou colinas, o falcão cinzento nasceu para atravessar florestas densas. As asas são curtas e arredondadas, não para voar alto, mas para passar por espaços estreitos nas folhas. Sua cauda longa permite que ele manobre suavemente em espaços apertados. Pelo liso de cor cinza, listras horizontais branco-acastanhadas no peito, como escamas de cobra. Mas a característica mais reconhecível é a crista pontiaguda na parte de trás da cabeça, uma marca distintiva que o faz se destacar conforme aparece e desaparece na sombra da copa das árvores. Os olhos dourados, frios como metal, examinavam constantemente cada canto da floresta. Cada pequeno movimento, desde o salto de um esquilo, o filhote de um pássaro saindo do ninho ou o sonho de uma pomba, tudo isso são oportunidades. Pombo selvagem é um prato favorito. Eles são gentis, geralmente andam em pares e buscam comida em áreas de floresta aberta. É essa paz que os torna presas fáceis. O falcão cinza não embosca de cima. Ele se agarrava silenciosamente aos galhos do meio, onde a luz brilhava apenas em pequenas áreas, onde a densa folhagem escondia suas asas afiadas como facas. Quando chega a hora, com um bater de asas ele sai do seu esconderijo, disparando pelos galhos como uma flecha curva. A perseguição terminou em menos de 10 segundos. Nenhum som para alertar. Sem aviso. Apenas uma rajada de vento passou e então as garras agarraram firmemente a presa. Uma caçada bem-sucedida, não um estômago cheio. Mas para criar filhos. No oco de uma árvore velha, nas profundezas da floresta, fica o ninho da mãe pássaro, onde 2 filhotes aguardam sua primeira refeição do dia. Cada pequeno pedaço de carne era rasgado pela mãe e passado à boca do filho, em meio ao som da floresta ainda ecoando.
Mesmo sendo um assassino, o falcão ainda tem um amor maternal silencioso e resiliente. Esta floresta é onde a vida e a morte acontecem a todo momento. Não há força permanente nem segurança duradoura. Mas a águia sabe sobreviver, com engenhosidade. Mova-se silenciosamente, observe cuidadosamente, ataque com precisão e depois se esconda nas sombras. Então, como se nunca tivesse existido, desapareceu entre as folhas. Os sons da floresta continuaram. Mas em algum lugar acima, outro caçador ainda estava circulando, esperando pela próxima oportunidade. Sobre as montanhas cobertas de neve do hemisfério norte, onde o céu se estende infinitamente, uma criatura solitária traça trajetórias de voo silenciosas pelo céu. Com asas que se estendem por mais de 2 metros, um olhar que atravessa o vale e garras curvas e afiadas como uma foice. A águia real, Jáquila chrysaetus, é um símbolo puro de força, liberdade e adaptação na natureza. Eles não precisam ser barulhentos para mostrar poder. Nenhum rugido ou garras rasgando a terra, apenas uma presença silenciosa e poderosa vinda de cima. Mestres na arte da emboscada, as águias reais escondem-se silenciosamente entre a névoa e as rochas, ouvindo o vento e esperando pacientemente o momento fatal para atacar. O corpo da águia real é o ápice da evolução. Os olhos podem reconhecer um coelho a uma distância de mais de 2 quilômetros, a capacidade visual é 4 a 5 vezes maior que a dos humanos. Suas asas largas permitem que ele plane por horas sem bater as asas, usando correntes de ar quente para manter uma altitude estável. As garras são as armas mais temíveis, longas, curvas, capazes de perfurar a pele grossa da presa. O bico adunco era como a lâmina de uma faca, cortando cada pedaço de carne, tão preciso quanto o golpe de um caçador experiente. Tudo isso impulsionado por músculos poderosos, reflexos rápidos e uma mente afiada. Bem abaixo, na saliência acidentada, um rebanho de cabras montesas se movia em fila. Eles pisam com cuidado nas plataformas íngremes de pedra como habilidosos artistas de circo. Um indivíduo jovem, menor e mais fraco, descuidadamente separado do rebanho, a apenas alguns passos de distância, é o suficiente para torná-lo um alvo. Nenhum som. Nenhum movimento é desperdiçado. Apenas vento e concentração absoluta. A águia real dobra suas asas, agacha-se e usa cada rajada de vento para sentir as condições do ar. Altitude, direção do vento, distância, tudo calculado com precisão num piscar de olhos. Seu corpo ficou tenso como uma corda de arco esticada ao máximo, pronta para um único tiro. Quando tudo se acalmou, só havia pedras, poeira e silêncio. Então, de um lado da parede, um par de asas se abriu.
A águia dourada reaparece, surgindo da escuridão como um espírito do vento. Sob suas garras, os despojos ainda estavam quentes. Ele circulou algumas vezes, como se quisesse afirmar sua soberania sobre o céu, depois desapareceu em direção ao ninho, onde a fome diminuiria temporariamente e a vida recomeçaria. Não foi uma caçada comum. Foi um ato ousado e absolutamente preciso. Uma troca entre sucesso e morte. Porque se ela sair do curso, se perder o equilíbrio, a águia não conseguirá retornar. A vida das águias está associada a lugares onde os humanos raramente pisam. Em penhascos íngremes ou copas de árvores antigas e solitárias no meio da estepe, as águias reais constroem ninhos grandes e resistentes, forrados com grama seca, pelos e musgo. Um casal de águias geralmente fica unido por toda a vida. Eles constroem ninhos juntos, defendem seus territórios juntos e criam a próxima geração juntos. A cada ano, as águias fêmeas põem de 1 a 3 ovos. Mas na maioria dos casos, apenas um filhote sobrevive. A ferocidade vem do instinto de sobrevivência, o mais forte entre as crianças prevalecerá, levando os irmãos mais fracos ao limite. Os pais não interferem. Esta é uma lei severa da natureza, mas necessária para manter a força das espécies. Os filhotes cresceram rapidamente. Todos os dias, eles consomem o dobro do seu peso corporal em alimentos. Quando as asas estiverem longas o suficiente, as águias mães incentivarão o filhote a voar. As primeiras decolagens eram muitas vezes instáveis e perigosas. Mas com apenas alguns batimentos de asas bem-sucedidos, o céu imediatamente se torna um lar. Um artesão que virou guerreiro. A águia dourada não precisa falar para declarar seu poder. A presença deles, com suas asas como portões se abrindo para o céu, foi o suficiente para nos lembrar que existem criaturas que nasceram para ser livres. E a verdadeira liberdade não está em nenhum lugar abaixo dos picos mais altos e ventosos. Quando a escuridão cobre a floresta, quando os pássaros do dia se calam e o ritmo da vida se acalma, outra criatura silenciosamente assume o trono. Um som profundo e distante na noite, o chamado de uma coruja, o silencioso vigia noturno da natureza. Sem cores brilhantes ou canções encantadoras, as corujas são equipadas com as habilidades mais requintadas que a escuridão precisa, e silêncio, olhos que perfuram a noite e audição extraordinária. O pelo grosso e macio da coruja, feito como veludo, a ajuda a voar sem fazer barulho. Ele desliza sobre a cabeça de sua presa sem deixar rastros. Eles são caçadores projetados para viver na escuridão absoluta.
Com olhos grandes que ocupam a maior parte do rosto, as corujas não conseguem movê-los, mas podem girar a cabeça até 270 graus, como um radar vivo examinando o espaço ao seu redor. Cada orelha da coruja é colocada uma alta e a outra baixa. Ajuda-os a determinar a direção e a distância dos sons usando diferenças de tempo de apenas alguns milésimos de segundo. Quando um rato se move sob folhas secas, a coruja sabe exatamente onde ele está, distinguindo até mesmo para que lado ele está inclinando a cabeça. Mas o que faz das corujas um verdadeiro terror noturno é a maneira como elas voam. As penas de coruja são especialmente projetadas, com bordas serrilhadas e uma superfície macia e aveludada, permitindo que elas voem sem fazer barulho. Sem bater de asas. Sem ruído de vento. Quando uma coruja aparece no alto, sua presa geralmente não percebe até que suas garras se apertem em volta do seu corpo. As corujas não precisam ter pressa. Eles ficavam empoleirados nos galhos das árvores por horas, com os olhos bem abertos, as orelhas em pé, ouvindo e esperando em silêncio. Quando surgiu a oportunidade, o mergulho foi como um fantasma, rápido, limpo e preciso. Um golpe com garras afiadas e curvas pode penetrar no pelo grosso ou na pele da presa. Ratos, sapos, pequenos pássaros, morcegos, lagartos, nada escapa quando está dentro do alcance de caça da coruja. De cima, a coruja detectou o farfalhar de um rato do campo cavando um ninho. A morte chega como uma névoa. Sem sangue. Sem luta. Apenas o som do vento noturno e os olhos do governante permaneceram na escuridão. A reprodução é uma fase crucial e desafiadora. As corujas geralmente escolhem fazer ninhos em cavidades de árvores, cavernas ou até mesmo em estruturas humanas abandonadas. A mãe coruja cuida sozinha dos filhotes enquanto o pai coruja caça e os traz para casa. Os filhotes nascem com olhos cegos e pelos finos, completamente dependentes. Eles crescem no escuro, aprendendo a ouvir, cheirar, sentir a escuridão e, gradualmente, aprendem a voar por instinto que está arraigado em seu sangue. As corujas existem desde antes que a humanidade pudesse esculpir palavras em pedra. Na lenda, eles são símbolos da morte, da alma, do conhecimento. Mas no mundo real, as corujas são criaturas indispensáveis na cadeia de equilíbrio ecológico. Cada coruja pode matar milhares de ratos por ano, protegendo plantações sem uma gota de veneno. Eles são caçadores, mas também tratadores. E ainda assim o mundo está mudando, as florestas estão desaparecendo, a luz artificial está diminuindo a escuridão. A coruja ainda está viva. Em cemitérios tranquilos, campanários abandonados ou nas últimas árvores do campo.
Ainda há corujas cantando à noite, ainda há olhos brilhantes como duas estrelas guardando a floresta noturna. Eles não precisam de muita coisa. Tudo o que é preciso é um canto escuro, uma lufada de vento e uma chance. E quando tudo estiver pronto, a coruja alçará voo novamente, silenciosamente, sem aviso. Como um espírito antigo voando pelo mundo moderno, nos lembrando que a escuridão nunca é completamente silenciosa. E há criaturas que só ganham vida de verdade quando a noite cai. Quando os primeiros raios de sol atingiram a superfície congelada de um lago no Alasca, com a água fumegando em uma névoa prateada, uma criatura gigante deslizou suavemente pelo céu. Sem ruído do motor. Não há vento assobiando. Havia apenas o som de asas batendo, profundo, forte e seguro. A pelagem branca como a neve contrastava com um corpo musculoso marrom escuro, e olhos tão afiados quanto lâminas de ferro examinavam o chão frio abaixo. É a águia americana, o símbolo da América e a personificação perfeita da liberdade e do poder na natureza. Embora seja chamado de o careca, esta ave não é careca. O nome vem das penas brancas da cabeça, que contrastam fortemente com o corpo, criando uma aparência única que o torna inconfundível. Com uma envergadura de até 2,4 metros, a águia americana não é apenas uma ave grande, mas também um dos predadores aéreos mais formidáveis da América do Norte. Ele não precisa correr como uma águia dourada, não precisa caçar nas vastas pastagens, ele escolhe seu próprio caminho. Observe, seja paciente e, quando chegar a hora, dê o golpe final. A visão da águia americana faz qualquer dispositivo de observação humano parecer primitivo. De uma altura de mais de 300 metros, é possível ver um peixe se movimentando debaixo d'água. Uma vez que o alvo é travado, o mergulho acontece como um raio. Não precisa gritar, não precisa se preparar. As garras douradas, longas e curvas como foices, agarravam a presa com força, puxando-a para fora da água com força, mas graciosamente, como em uma dança. Salmão, patos, pequenos pássaros, todos podem ser refeições. Ao contrário de outros predadores ferozes, a águia americana também é uma ladra inteligente. Eles frequentemente roubam presas de outras espécies, como águias pesqueiras ou gaivotas, aproveitando sua força para capturar em vez de gastar energia perseguindo. Na natureza, às vezes a sabedoria é mais eficaz que a coragem. Ao contrário de sua aparência majestosa, a vida da águia americana está ligada ao lar e à lealdade. Eles acasalam monogâmicos por toda a vida. O casal de águias construirá um ninho junto. Um dos maiores ninhos de pássaros do mundo, que pode ter até 2 metros de largura e pesar mais de 1 tonelada, geralmente é colocado no alto de uma árvore perto de um rio ou lago. A cada estação, eles retornam aos seus antigos ninhos, consertando-os e melhorando-os, como se estivessem preservando um castelo ancestral no meio da natureza.
Depois de botar os ovos, ambos os pais se revezam para incubá-los. Quando os filhotes nascem, eles são alimentados com pedaços de peixe fresco arrancados dos bicos dos pais. Nos primeiros dias, os filhotes são fracos e trêmulos. Mas apenas algumas semanas depois, eles começaram a bater as asas e a rastejar até a borda do ninho. O momento em que ocorre o primeiro salto. Sem seguro, sem rede de segurança, apenas vento, altitude e instinto de direção. Alguns caíram. Mas os sobreviventes entenderão, o céu pertence a eles. Em um galho podre de árvore à beira da água, uma águia americana estava imóvel, seus olhos dourados e frios fixos na superfície cintilante do rio. Ele está aqui guardando desde o início da manhã, quando a névoa ainda não se dissipou, quando o mundo ainda está dormindo. Agora, a sombra prateada brilhou sob a água, fazendo as asas baterem. Um grande salmão acabou de emergir do meio da corrente. Sem aviso, a águia desceu como um dardo. As asas se abriram e bateram fortemente, as garras se abriram e agarraram a superfície da água. Com o impacto das ondas, o salmão foi retirado do rio, seu corpo pesado ainda se debatendo, mas já nas garras do caçador. Ele pousou em uma pedra seca para começar a aproveitar sua refeição. Mas o som de asas batendo de repente veio de trás. Outra águia voou, rápida como um redemoinho. Também cabeça branca, asas marrons, olhos frios. Não vem para compartilhar. Ele vem para assumir o controle. O perdedor recuou, não muito, mas o suficiente para evitar novos ataques. As asas bateram, levantando-o do chão, carregando a ferida em seu ombro, que iria sarar, mas essa derrota ficaria gravada na memória. Hoje, dos lagos do Canadá, dos manguezais da Flórida até os topos das montanhas de Washington, as águias americanas ainda estão presentes. Não apenas como uma criatura viva, mas como um símbolo vivo de força, orgulho e renascimento. Eles não cantam. Não dançam. Sem ostentação. Mas toda vez que eles abrem suas asas contra o céu azul profundo, eles nos lembram disso. A liberdade não é um presente, mas algo a ser conquistado, através de nevascas, através de asas quebradas, através de memórias de quase extinção. E às vezes, para atingir o pico mais alto da vida, tudo o que precisamos é ousar nos lançar no vazio sem fim, como o primeiro salto de uma jovem águia, em direção ao vento.